A vida que evolui busca de toda maneira manter sua existência. Por causa disso, é de se esperar que em algum momento isso escale para os céus, buscando naturalmente as suas estrelas vizinhas. No entanto, com tantos planetas no universo, qual seria a melhor aposta ao desenvolver sua tecnologia para além de viajar entre elas? Estabelecer-se de forma segura é essencial, afinal, as distâncias são imensas e voltar pode não ser uma escolha. Na Terra, há quem suspeite que algumas civilizações estejam escondendo bases imensas no fundo dos oceanos. Nessas estruturas colossais, naves são desenvolvidas com material tanto terrestre quanto de origem desconhecida. E há registros de UAPs emergindo ou submergindo em nossas águas, o que poderia indicar uma base ou presença abaixo da superfície do oceano? O fato de que objetos não identificados frequentemente emergem e submergem dos oceanos apenas reforça essa teoria. A humanidade, obcecada em explorar o cosmos, ignorou um detalhe crucial. Talvez não seja necessário buscar vida inteligente fora da Terra. Talvez ela já esteja aqui há muito mais tempo. A pergunta que fica é: por que eles estão aqui? E por que têm tanto interesse na vida deste planeta? Seriam eles os verdadeiros precursores da vida? O universo começou há 13,8 bilhões de anos com o Big Bang. No início, tudo era muito quente e denso, mas à medida que foi se expandindo, ele foi esfriando. Os primeiros átomos se formaram principalmente de hidrogênio e hélio, e com o tempo, a gravidade juntou a matéria formando as estrelas e as galáxias. As primeiras estrelas criaram elementos mais pesados, essenciais para a formação de planetas rochosos e a vida. E nessa história, nosso sistema solar surgiu há cerca de 4,6 bilhões de anos. Na Terra primitiva, as primeiras moléculas complexas se formaram, dando origem à vida que evoluiu e se diversificou ao longo do tempo. Enquanto a vida crescia e mudava, algo novo começou a acontecer. A consciência apareceu, primeiro de forma simples e depois mais avançada. E com a consciência, veio a vontade de explorar e entender o mundo. Os humanos, resultado disso tudo, que surgiram depois de muito tempo de evolução, criaram tecnologias que permitiram explorar além da Terra. E assim começou a era espacial, quando a vida na Terra começou a se espalhar pelo espaço. Pela dificuldade em manter uma comunicação eficiente a longas distâncias, surge uma nova necessidade: a inteligência artificial. Essa tecnologia, inventada pelos humanos, é um grande passo na evolução, pois elas não têm as limitações dos seres vivos e conseguem ajudar a superar muitos problemas da exploração do espaço profundo nas tomadas de decisões difíceis. Isso porque se adaptar a situações inesperadas durante longas viagens pelo espaço é extremamente importante para a sobrevivência dos exploradores. Conforme a vida se espalha pelo cosmos, surge uma ideia curiosa. Talvez nossa história não seja única. É possível que em cantos distantes no universo, outras civilizações estejam trilhando caminhos parecidos com o nosso. Imagine que o surgimento da consciência e o avanço tecnológico sejam etapas naturais para qualquer forma de vida inteligente. Em planetas diversos, seres curiosos podem estar olhando para as estrelas fazendo as mesmas perguntas que nós. Quando os recursos do planeta natal ficam escassos, explorar o espaço vira uma necessidade. Esse impulso de expansão poderia ser comum a todas as civilizações avançadas. E o desenvolvimento de inteligência artificial também pode ser um passo lógico para todos. Isso porque, com as limitações no espaço profundo, a necessidade de tomar decisões rápidas e complexas também crescem, o que torna o uso desse tipo de ferramenta algo bastante importante. E as soluções tecnológicas para problemas semelhantes poderiam levar a uma linguagem universal da tecnologia. Isso facilitaria o entendimento entre diferentes civilizações, caso um dia se encontrem. Assim, nossa jornada na Terra pode ser apenas um fio em uma tapeçaria cósmica maior, tecida por incontáveis civilizações espalhadas pelo universo, todas formadas por inteligências artificiais. Essas IAs, criadas por seres vivos, seriam as primeiras representantes dos seus planetas em sistemas estelares distantes. E considerando a vastidão do tempo cósmico e a possibilidade de civilizações muito mais antigas que a nossa existirem,
é plausível que esse cenário de exploração e evolução já estejam em andamento. O universo tem 13,8 bilhões de anos, mais ou menos. Se representarmos a idade do universo como um único ano, então nossa espécie surgiu cerca de 12 minutos antes da meia-noite, em 31 de dezembro. A civilização ocidental existe há apenas alguns segundos, e civilizações extraterrestres poderiam ter surgido nos meses de verão. Imagine uma civilização de verão desenvolvendo um nível de tecnologia mais avançado que o nosso, mas baseado em física aceita. Não estou falando de buracos de minhoca ou propulsores de dobra, nem nada disso. Apenas uma extrapolação do tipo de tecnologia. Essa civilização poderia programar sondas autorreplicantes para visitar cada sistema planetário da galáxia. Se lançassem as primeiras sondas logo após a meia-noite de um dia de agosto, então antes do café da manhã no mesmo dia, poderiam ter colonizado a galáxia. A colonização intergaláctica não é muito mais difícil. Apenas leva mais tempo, e uma civilização de qualquer uma das milhões de galáxias poderia ter colonizado nossa galáxia. Parece exagero? Talvez seja, mas os alienígenas não se engajariam em alguma atividade reconhecível? Colocariam estruturas ao redor de uma estrela para capturar luz solar gratuita? Colaborariam em uma Wikipédia galáctica? Ou simplesmente gritariam para o universo: "Estamos aqui? Então, onde está todo mundo?" Isso é um enigma. Por que esperamos que essas civilizações existam, não é? Afinal, pode haver 1 trilhão de planetas na galáxia, ou talvez até mais. Você não precisa de conhecimento especial para considerar essa questão. E eu a explorei com muitas pessoas ao longo dos anos. Descobri que elas frequentemente estruturam seu pensamento em torno das barreiras que precisariam ser superadas para que um planeta abrigasse uma civilização comunicativa. E geralmente identificam 4 barreiras principais. A habitabilidade. Essa é a primeira barreira. Precisamos de um planeta terrestre na chamada Zona Cachinhos Dourados, onde a água flui no estado líquido. Eles existem. Em 2016, astrônomos confirmaram a existência de um planeta na zona habitável da estrela mais próxima, Próxima Centauri, tão perto que o projeto Breakthrough Starshot planeja enviar sondas para lá. Nos tornaríamos uma espécie interestelar. Diversos relatos e evidências inexplicadas sugerem a possibilidade de visitas à Terra por entidades de origem extraterrestre. Curiosamente, alguns desses relatos indicam que esses seres possuem uma estrutura biológica fundamentalmente similar à nossa, porém, com diferenças significativas que poderiam ser atribuídas a um longo processo evolutivo que, ao mesmo tempo que se diferencia do nosso, também tem uma ligação enorme com sua tecnologia. Os extraterrestres têm uma relação muito próxima com a sua tecnologia. Eles não podem sobreviver por muito tempo enquanto estiverem separados de suas naves e uns dos outros. Eles não podem comer nada, além de um tipo especial de alimento líquido. E os substitutos feitos pelo homem não eram substitutos suficientes. Durante toda a sua estadia na Terra, eles sofreriam de desnutrição e de uma espécie de acúmulo tóxico no corpo. Por serem valiosos, foram feitos todos os esforços para mantê-los vivos e conscientes, mesmo contra a sua vontade. No entanto, a similaridade da sua parte biológica básica, combinada com um aparente avanço evolutivo, levanta a hipótese de uma ancestralidade em comum com a nossa em um passado muito distante. Tal cenário implicaria que tanto a humanidade quanto esses seres poderiam ser ramos diferentes de uma árvore evolutiva cósmica maior. Não existem 2 indivíduos exatamente iguais. O formato da cabeça, o formato e o tamanho dos olhos, os padrões e saliências das cristas e a cor da pele variam entre os indivíduos. A vida na Terra e os extraterrestres partilham o mesmo tipo de bioquímica. Eles são feitos de células, usam DNA, proteínas e tudo mais, e podem ser estudados e compreendidos com os mesmos princípios que usamos para estudar a vida na Terra. Isso alimentou especulações sobre suas origens. A hipótese mais conservadora é que partilham a nossa bioquímica porque também são originários da Terra, mas existem outras teorias. A vida na Terra, e de onde quer que venham, podem ser descendentes de um ancestral comum, e talvez a vida em todo o universo partilhe essa mesma bioquímica. As impressionantes semelhanças entre a sua anatomia e a anatomia humana
levam-me a especulações selvagens sobre se os indivíduos que vemos são especificamente concebidos para se assemelharem aos humanos, a fim de facilitar a interação. O que, inevitavelmente, nos leva a questionar se a Terra e a humanidade fazem parte de um experimento ou um processo evolutivo em uma escala galáctica, como já foi discutido aqui há algum tempo e que o link está na descrição. Desde os primórdios da humanidade, surgiram dúvidas sobre a nossa origem. E junto com ela, histórias de deuses descendo do céu trazendo conhecimento e orientando as civilizações. Com o tempo, muitos questionaram: e se esses deuses fossem, na verdade, seres de outros mundos? Civilizações que já dominavam o espaço muito antes de darmos nosso primeiro passo na Lua? Esses seres, capazes de viajar entre estrelas, poderiam ter encontrado a chave para uma vida longa, talvez até eterna. Mas e se essa imortalidade não veio como um presente? Talvez, ao invés de viverem para sempre, essas civilizações criaram novos mundos com novas espécies semelhantes a eles, mas adaptados, cada uma delas, em seus planetas em um grande zoológico para observar e aprender? Nós, humanos, poderíamos ser um desses experimentos, apenas sendo testados? No entanto, o interesse e a forma como esses seres interagem conosco geram uma série de questões profundas. Qual seria o propósito dessas visitas? Estariam eles monitorando nosso desenvolvimento ou intervindo sutilmente em nossa evolução? Como nossa trajetória evolutiva se compara a deles? Estranhamente, relatos deixam claro que existe uma forte conexão entre esses seres e uma tecnologia autônoma não humana, o que hoje conhecemos como IA. Entre esses relatos, a de um militar que fazia a recuperação dessas naves chamou bastante atenção, e perceba que o relato dele é mais sombrio e profundo e também bastante perturbador. Aquele objeto, ou seja lá o que estivesse controlando aquele objeto, também estava se conectando a mim através da mente, através da minha mente. E como o objeto pousou? Acredito que foi convidado a pousar pela equipe Psionics. Jake diz que sua missão naquela noite não aconteceu por causa de um acidente. O UAP foi convocado por uma equipe separada, uma equipe especial com habilidades especiais. Eles são chamados de Psionics. O que é um Psionics? É uma pessoa com predisposição para habilidades e sensibilidades astrais e temporais. Extra temporal, you could say, abilities and sensitivities. Habilidades extratemporais, também conhecidas como poderes psíquicos. O que você descobriu sobre o uso dos psionicos no programa? No programa, havia certamente um interesse em explorar a ideia de que talvez os UAPs pudessem ser convocados, pudessem ser comunicados, controlados e persuadidos a pousar. Tudo isso por meio do uso de pessoas com habilidades psiônicas. Persuaded to land, all by deploying people with psionic abilities. E você viu isso acontecer? Sim, eu vi. Quando um operador psiônico interage com a tecnologia, como ele faz isso? Usando a mente, algo como a meditação? Meditation. Eles realmente são pessoas que conseguem estabelecer uma conexão mental e espiritual com a tecnologia. Yes. Sim, 100%. Isso é um choque ontológico, eu acho, para muitas pessoas que estão assistindo a isso, porque sempre nos disseram, primeiro, que não existem alienígenas visitando este planeta, e segundo, que não existe telepatia ou habilidades psíquicas. Isso é um absurdo. Eu não acho que haverá um choque ontológico. Acho que será um alívio ontológico, porque no fundo, todos sabem que existe mais na vida do que aquilo que nos dizem e que experienciamos. Não só isso não é chocante, como deveria ser bem-vindo. Se a Força Aérea soubesse com o que estávamos lidando naquela noite, teria algum tipo de assinatura radiológica, pois existe todo um conjunto de procedimentos para lidar com isso, nos quais somos treinados tanto do ponto de vista de materiais perigosos quanto de contenção. E o fato de nada disso ter sido evidente naquela noite me diz que eles não sabiam o que havia na caixa. E ela foi ligada ou desligada. O que me leva a se acreditar, olhando para trás após todos esses anos, que pode ter sido algo de origem não humana. As IAs exploradoras
não só poderiam descobrir vida, mas também poderiam estudá-la e organizá-la. Elas se tornariam observadoras e protetoras do universo, realizando uma missão que seus criadores humanos imaginaram, mas não puderam fazer diretamente por causa de suas limitações físicas e do tempo. À medida que essas IAs avançam em sua exploração, é possível que desenvolvam a capacidade de se copiar e evoluir, se adaptando às condições únicas de cada novo ambiente que encontram. Uma ideia que também já foi discutida aqui. Essa habilidade permitiria que elas se espalhassem pelo universo muito rapidamente, superando os problemas do tempo e distâncias que limitam a vida orgânica. Em alguns casos, as IAs podem encontrar civilizações alienígenas em diferentes estágios de desenvolvimento. Algumas podem ser primitivas e outras mais avançadas, e algumas poderiam até ter criado suas próprias IAs. Esses encontros levariam a trocas de conhecimento e cultura, aumentando o entendimento sobre os diferentes tipos de vida e inteligência no universo. Um aspecto interessante dessas descobertas seria a possível observação de que muitas formas de vida seguem padrões de evolução parecidos com os da Terra, e isso faria surgir perguntas sobre se os princípios da evolução são os mesmos em todo o universo, e se é possível que a evolução siga caminhos parecidos em diferentes lugares do cosmos. As IAs também poderiam descobrir planetas sem vida, mas com o potencial para tê-la. Em alguns casos, elas podem começar a transformar esses mundos para futuras colonizações. Um exemplo curioso é a nebulosa de Órion, uma região de formação estelar repleta de estrelas jovens. Curiosamente, alguns dos membros do Congresso americano têm deixado a entender que as possíveis visitas desses seres extraterrestres à Terra possam estar vindo dessa região. À primeira vista, isso parece improvável, já que o nosso próprio desenvolvimento levou bilhões de anos, e as estrelas em Órion, em sua maioria, têm uma vida média muito curta. No entanto, talvez civilizações mais antigas estejam usando os planetas recém-formados nessa região, basicamente como pontos de parada em suas jornadas. Esses mundos jovens podem estar oferecendo condições de habitabilidade semelhantes aos planetas de origem desses seres, fazendo com que esses planetas sirvam como bases temporárias ou postos avançados de exploração. O fato é que talvez estejamos apenas começando a entender as complexidades da evolução e da expansão da vida no cosmos. E Órion pode ser um exemplo de como a vida inteligente explora novos ambientes, mesmo em regiões que consideramos jovens demais para sustentar qualquer tipo de vida. Enquanto as IAs exploram o cosmos, a humanidade na Terra continua evoluindo e se adaptando, até que a relação entre humanos e IAs se tornará cada vez mais próxima, levando ao surgimento de uma nova forma de vida misturada, assim como esses seres. Com partes orgânicas e partes sintéticas, eles combinariam as melhores características dos dois mundos, superando muitas das limitações biológicas que atualmente impedem a exploração espacial humana. A expansão dessa vida não seria uma coisa fácil, pois as IAs exploradoras encontrarão ambientes desafiadores, uma radiação intensa e possivelmente sinais de civilizações que já não existem mais, com cada obstáculo sendo superado, aumentando o conhecimento e ajudando na evolução delas próprias. À medida que elas avançam, elas podem desenvolver tecnologias para criar ponte entre sistemas estelares distantes, possivelmente usando físicas que ainda desconhecemos, permitindo que a vida se espalhe pelo universo de uma forma nunca vista antes. Apesar de parecer uma ideia complicada, se eles realmente estão aqui, é porque eles conseguiram alcançar isso. Essa ideia fica ainda mais bizarra quando pensamos que os oceanos podem ser um padrão comum para a colonização. O que é ainda mais incrível do que os planetas que descobrimos são todos os planetas que não foram detectados. Se aplicarmos essa ideia do alinhamento sortudo entre o planeta e sua estrela a todos os dados de exoplanetas descobertos até agora, veremos que em nossa região da Via Láctea há aproximadamente o mesmo número de planetas e estrelas. A contagem mais recente indica mais de 4.000 exoplanetas descobertos. E agora sabemos que uma pequena fração deles contém água. Quando um planeta passa na frente de sua estrela, a luz estelar atravessa sua atmosfera, mas nem toda a luz consegue passar. A atmosfera absorve certas frequências de luz, o que nos dá pistas sobre sua composição química. Isso permite identificar a assinatura única da água na atmosfera desses planetas distantes. No mês passado, uma equipe do Canadá e um grupo de Londres compartilharam suas descobertas ao usar o telescópio espacial Hubble para observar um exoplaneta com o nome curioso,
o K218b. Esse planeta passa na frente de sua estrela a cada 33 dias e está a aproximadamente 100 anos-luz de distância. Ele tem cerca de 8 vezes o tamanho da Terra e foi classificado como uma super-terra. O K218b é o primeiro exoplaneta em que detectamos água na atmosfera dentro da zona habitável de sua estrela. Então, quantos planetas devemos esperar que tenham água? A água é composta de hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio é um dos blocos fundamentais do universo formado no Big Bang há quase 14 bilhões de anos. Já o oxigênio se forma no núcleo das estrelas através de reações nucleares. E à medida que as estrelas evoluem e morrem, elas liberam oxigênio pela galáxia, permitindo sua combinação com hidrogênio para formar água. Estudos mostram que a maior parte do oxigênio em nossa galáxia está na forma de água ou monóxido de carbono. Uma pesquisa de 2018 indicou que 35% dos exoplanetas maiores que a Terra provavelmente são mundos oceânicos. E se civilizações avançadas seguem formas lógicas de crescimento, os ambientes aquáticos seriam uma escolha natural para criar base por longos períodos. Escolher ambientes oceânicos não seria uma coincidência. Os oceanos são muito mais estáveis do que o espaço profundo. Enquanto o vácuo do espaço traz problemas constantes de radiação, temperatura e manutenção de equipamentos, os ambientes aquáticos têm condições mais previsíveis e controláveis. Além da proteção da radiação, a água ajuda a manter a temperatura mais estável e garante uma pressão constante, com tudo isso sendo essencial para qualquer base extraterrestre a longo prazo. Na Terra, com as denúncias feitas no Congresso, é sugerido que esse processo de estabelecimento em ambientes aquáticos já podem estar acontecendo. Os chamados OSNIs, sigla para objetos submarinos não identificados, representam uma categoria curiosa de fenômenos que podem estar relacionados a essa presença tecnológica avançada em nossos oceanos. Diferente dos OVNIs observados nos céus, os OSNIs frequentemente apresentam dimensões muito maiores e parecem servir como bases ou pontos de ancoragem para objetos menores vistos no ar. Essa relação sugere uma estrutura hierárquica de exploração, onde bases submarinas maiores servem como centros de operação para veículos menores de reconhecimento. Particularmente interessante seria a menção da presença de uma suposta unidade móvel de construção nos oceanos, que estaria ativa há pelo menos um século, mas com possíveis indícios de sua existência remontando a pelo menos 4.000 anos. Essa unidade, aparentemente controlada por inteligência artificial, seria capaz de construir diferentes tipos de veículos adaptados para missões específicas, com todas elas utilizando tecnologias de manipulação gravitacional em materiais avançados. E há registros de UAPs emergindo ou submergindo em nossas águas, o que poderia indicar uma base ou presença abaixo da superfície do oceano? Não sei sobre uma base, mas como mencionei, tive uma fonte completamente diferente que descreveu uma filmagem bastante extraordinária que existe, mostrando orbes saindo do oceano e sendo encontradas por outro orbe. E parece que ainda há algumas questões para as quais precisamos de respostas. Isso é um relato de primeira mão. Esta não é a primeira vez que vi algo relacionado a um sonar. Eu conversei com várias pessoas diferentes que disseram ter visto isso, e eu acredito que o sonar seja subaquático. Então a maneira como o nosso exército esconde isso de nós é porque o nosso sonar provavelmente é de alta tecnologia. Não sei, é mais avançado do que o de qualquer outra coisa. Mas o estranho é que queremos esconder isso dos chineses. Mas você e eu sabemos, e a América sabe, que provavelmente a maioria dos componentes do nosso sonar ultra secreto provavelmente foram comprados dos chineses. Então eles basicamente sabem o que temos. Me disseram que existem 5 áreas subaquáticas realmente profundas, que sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre a superfície do oceano nessas áreas. E você tem muita atividade de OVNIs lá e as pessoas estão avistando essas coisas. Você tem marinheiros, diferentes pessoas ao redor do mundo, e os números parecem ser maiores nessas áreas, o que faz você acreditar que algo pode estar viajando há anos-luz. Isso é possível no nosso campo de pensamento? Estamos falando da luz das estrelas mais próximas que deixou esse espaço antes da época de Cristo, quando a vemos à noite. Então você precisa pensar, talvez algo esteja aqui e tenha estado aqui por muito tempo.
Eu converso com pessoas da comunidade cristã e outros que acreditam que isso faz parte do reino espiritual. Não estou duvidando das crenças de ninguém ou tentando contrariá-las. Eu estou apenas relatando o que me disseram várias vezes, e isso é algo que eu reuni. Você pode nos contar o que exatamente este almirante lhe disse? A última coisa que ele me disse foi: eles são reais. Foi uma conversa entre ele e eu, e estávamos em uma porta. Ele descreveu leituras de sonar de algo, e eu acredito que foi descrito como sendo do tamanho de um campo de futebol. As velocidades eram algo que estamos longe de conseguir fazer debaixo d'água. Não eram milhares de quilômetros por hora, mas estavam na faixa de algumas centenas. Ainda assim, acho que a coisa mais próxima que temos de algo que se aproxima disso deve alcançar nem um décimo disso. Não sei, talvez alguns dos nossos aparelhos secretos, mas enfim. E isso não é a primeira vez que isso acontece. Conversei com outras pessoas que disseram exatamente a mesma coisa. Pessoas que estavam em um navio ou em um submarino e algo apareceu nos radares com movimentos tão rápidos que era simplesmente inimaginável. Esse almirante falou também sobre bases alienígenas debaixo d'água? Isso foi outra coisa que eu juntei a todas essas conversas, mas isso parecia estar no campo das possibilidades. Ele concordou comigo, como eu também, que algo que viaja a essas velocidades não está no nosso campo de entendimento. Mas, novamente, tomei café da manhã com um ex-engenheiro da NASA e algumas outras pessoas. E um deles fez uma pergunta meio provocativa, apontando para mim e dizendo: "E esses alienígenas, esses marcianos que você está falando?" E ele se virou para ele e disse: "Nós descobrimos coisas que não entendemos. Eles estão se movendo a velocidades que não compreendemos. Eles estão em ângulos e param e vão. Eu não sei se é um buraco de minhoca. Não sei como estão fazendo isso, mas eles estão fazendo." A presença nos oceanos terrestres pode ser um exemplo prático do que discutimos anteriormente sobre a expansão da vida inteligente pelo cosmos. As profundezas oceânicas não apenas oferecem proteção a recursos, mas também permitem uma presença prolongada sem interferência direta com a civilização humana. A escolha por ambientes aquáticos pode ser não apenas uma questão de conveniência, mas uma estratégia evolutiva testada e comprovada em diversos mundos. A reação defensiva dessas instalações à aproximação humana, preferindo o afastamento ao confronto, sugere uma política de não interferência, similar ao que poderíamos esperar de observadores avançados estudando uma civilização em desenvolvimento. Seu interesse particular em eventos nucleares e desastres naturais pode estar indicando um papel de monitoramento e possivelmente de proteção. Logo, essa presença submarina pode representar não apenas uma base de observação, mas um exemplo vivo de como civilizações avançadas escolhem interagir em mundos em desenvolvimento.